Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, né? E hoje estaremos aqui para debater um pouquinho mais sobre a construção do corpo extracotidiano na dança, né? Essa aula aí que é para a terceira série do ensino médio, né? Então, vamos entender aí como que acontece, né, a construção do corpo, né, da dança. Essa aula, ela tem como base, né, o artigo científico de que são feitos os dançarinos de aquilo criado, né, coreografia e formação de intérpretes em dança contemporânea de Mônica Dantas. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá, né? Bom, o cenário, né? A Lia Rodrigues Companhia de Dança, tá? Que é uma companhia de dança aí, né, do Rio de Janeiro. A companhia foi criada por Lia Rodrigues em 1990, na cidade do Rio de Janeiro. Desde o seu início, Lia Rodrigues desenvolveu suas coreografias a partir de processos de criação que incluem o estudo detalhado do gesto, olha só, e do movimento, né? O engajamento do dançarino como co-criador e uma relação minuciosa com o tempo cênico, né? Mediante o trabalho detalhado de estruturas rítmicas, incluindo o uso não só da música, como também da palavra pelos intérpretes, né? Outra característica da trajetória dessa coreógrafa é uma continuidade poética entre as obras, né? O que se traduz em uma continuidade de métodos e de material coreográfico de uma obra para outra, né? Então aí a Lia já vem trazendo aí na cidade do Rio de Janeiro, né? A forma, né? A forma dela de criar aí a formação, né? De criar o intérprete aí, trabalhando aí os movimentos, né? O estudo detalhado dos gestos, aquilo que se quer passar, que se quer que se entenda, né, que o público entenda, né? Não só isso, mas também a questão da forma de falar, né, ou até mesmo de cantar e assim por diante, né? Esse é o caso, por exemplo, de Gineceu, né, de 1990, e Má, de 93, em que o universo feminino e a maternidade perpassam a criação das duas coreografias, né? Algo semelhante ocorre entre Má e Folia 1 e 2. Essas são coreografias, tá, gente? O estudo das parlendas, né, está presente em Má e em Folia 1 e Folia 2, sendo que nas duas últimas obras as parlendas tornam-se um dos principais elementos a estruturar a coreografia. De 97 a 2001, a Lia Rodrigues Companhia de Danças recebeu apoio financeiro da Secretaria das Culturas da Prefeitura do Rio de Janeiro por meio do Programa de Subvenção à Dança, o qual beneficiou outros 9 grupos de dança, né? Beleza? Bom, na primeira parte do espetáculo, corpo nus, criam formas dispersas, né, por entre o público, né? Então eles andam aí entre o público, né? Lia Rodrigues conta que durante a criação da coreografia pedia aos dançarinos que experimentassem posições e sequências em que o corpo parecia estranho, esquisito ou bizarro, né? Então ela já pedia para que eles fizessem essas experiências, né? Para que o dançarino já começasse a ter aí uma certa experiência naquilo que ele iria fazer e tentar sentir, né, aquilo que iria passar, certo? Já que ela pedia para que eles se colocassem em algumas posições estranhas, né, ou esquisitas e até mesmo bizarra, para que eles pudessem entender o sentido, né, que as pessoas poderiam observar a partir daqueles movimentos, né? Era uma coisa íntima, né? Essas posições estranhas, às vezes, nos ensaios dava
nojo, pareciam frangos ou aliens, né? Uma das perguntas que ela fazia aos dançarinos era esta: como o corpo pode virar uma coisa que não estamos acostumados a ver? Então, olha só a pergunta de Lia, né? Como o corpo pode virar uma coisa que não estamos acostumados a ver? Então, como que nós iríamos ressignificar o sentido do corpo se nós não vemos além dessa ressignificação, né? É aquele pensamento, você não consegue criar algo que você não tem experiência naquele campo. É muito difícil, né, de se criar algo além daquela. Você precisa ter uma base de experiência para que você possa ultrapassar esse muro de criatividade, né, digamos assim, né? Então, a Lia dizia essa frase para provocar esse estranhamento, né? A coreógrafa e seus colaboradores trabalharam também sobre a temporalidade, né? Propondo uma dilatação do tempo de observação dos corpos, certo? Lia Rodrigues desejava encontrar o tempo necessário para que o olho do espectador pudesse perder suas referências quando olhava para esses corpos, né? Então ela pensava em todo um trabalho de percepção aí do público com relação aos dançarinos, né? Para que ele também não pudesse observar apenas um ponto, mas a coreografia em um sentido amplo, né? Ok? A utilização do espaço também é emblemática, né? Não há separação entre o público e os dançarinos. E as pessoas podem circular pela sala. Olha só que bacana. Então, para ela, não há separação entre o público e os dançarinos. E as pessoas, né, o público, podem circular também pela sala. Ou seja, o público ele pode vir fazer também parte da coreografia em si, mesmo que ele não tenha passado por um processo de ensaio, né? Mas aí há um tempo em que o próprio coreógrafo ele passa, né, essa percepção de que o público vai participar, então vamos fazer uma forma para que ele possa, uma forma coreográfica para que ele possa vir participar mesmo sem ensaio, né? Bom, uma das influências, né, importantes nessa operação de descentralização do olhar foi a obra da artista brasileira Lydia Clark, né? Em 1998, a companhia foi convidada a fazer a abertura da retrospectiva da obra de Lydia Clark no Museu do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Segundo Lia, a experiência com a obra de Lydia Clark levou a companhia a perseguir uma nova forma de trabalho, algo ligado à improvisação, uma mistura de dança e performance, que é uma espécie de liberdade estudada. Queríamos enfatizar o viés político com um sotaque dos anos 70, a simbologia de transgressão e revolta daqueles anos, né? Mas também queríamos apresentar o corpo sem artifícios, por isso todos aparecem nus, criando novas formas, brincando com imagem, né? Então, a sensação, né, que a Lia coloca aqui é que ela queria passar uma nova forma de pensamento e trazer também uma retrospectiva também dos pensamentos políticos dos anos 70, né? Aquela galera bem rebelde, né? Que é considerada até hoje, né? Geração dos anos rebeldes, né? E essa experiência trouxe para a companhia algo novo, né? Algo ligado à improvisação e à mistura de dança e performance, né? Que é a liberdade estudada. A improvisação é realmente, né, aquele ponto em que o intérprete, o coreógrafo em si, ele tem-se uma base estudada e ele consegue, dentro daqueles estudos, fazer algo inusitado naquele momento, né, que não se foi ensaiado ou não se foi pré-definido,
mas ele não sai do contexto, né? Então ele está ali sempre naquele mesmo caminho, certo? Bom, os dançarinos nus, que no começo do espetáculo se transmutam em formas insólitas, né? Que secretam uma estranha beleza, tornam-se seres humanos, sem identidade, né? Nivelados pela exposição de seus corpos, enfileirados em posições estáticas e por sua transformação em carne, quase em cadáveres, corpos empilhados uns sobre os outros, que tremem de tempos em tempos, né? Então, temos essa citação aqui dela, que ela diz, eu ficava olhando aquelas fotos com pilhas de corpos do Kosovo, com pilhas de presos assassinados no Carandiru, com filas de corpos, né, de sem terras assassinados em Eldorado, dos Carajás, e não conseguia sentir mais nada. Mas eu preciso sentir, nós precisamos, para poder dizer, fazer alguma coisa. Tenho que me importar para poder passar este sentimento aos meus filhos, e depois ir ao ensaio, ficar horas discutindo e aprimorando um movimento de mão. Este conflito entre o real e a arte, e para o que ele serve, está no centro deste trabalho, né? Rodrigues Apud. Ou ainda, fazer dança no país, no mundo, muda alguma coisa? Isso faz o que para o mundo, né? Qual a importância de fazer dança, né? Então aí ela coloca aí essas incógnitas, essas perguntas, né? Então foi a partir desses pensamentos, aí dessas pilhas de corpos aí, desses lugares, né, do Carandiru, de Eldorado, de Kosovo, que ela trouxe aí essa coreografia, ela criou essa coreografia. Ou seja, é preciso você viver, ou você, né, ver, ou ter conhecimento de algo para que você possa criar, né, outra coisa artisticamente em cima daquela sensação, daquilo que está se passando, né, na sua mente. Não dá para criar se você não tem a experiência, se você não pesquisa, se você não busca a informação, certo? Bom, a cena descrita anteriormente serve de transição à segunda parte do espetáculo, em que os dançarinos retornam vestidos para executar movimentos ritmados por uma música que lembra paradas militares, né? Eles gritam palavras de ordem, paz, né? O povo unido jamais será vencido, slogans publicitários, enfim. Porque eu mereço, né? Divertem-se, cantam e dançam em círculo e finalizam o espetáculo com uma marcha em que sussurram ai de endurecer, pero sem perder a ternura jamais, né? Ai de endurecer, mas não vamos perder a ternura jamais. Então, essa é uma forma de criação, né, e da construção aí do corpo, do intérprete e na dança, certo? Bom, por hoje é só, né? Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.